Olá, eu sou a Shirley e nesse canal eu incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Nesse mapa mental, eu apresento um resumo sobre a emissão de moeda, sua definição, um exemplo na política econômica e a visão de especialistas sobre esse tema, que também divide opiniões. Assista até o final do vídeo para ver como ficou esse mapa mental completo. No Brasil, o Banco Central tem, entre outras responsabilidades, o gerenciamento do meio circulante, que nada mais é do que garantir para a população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie. O CMN, Conselho Monetário Nacional, é quem autoriza a emissão de dinheiro no Brasil, sempre buscando que a quantidade de dinheiro em circulação seja adequada às necessidades do país. A quantidade disponível deve ser suficiente para atender às necessidades dos consumidores e das empresas. O governo, então, mantém a quantidade de cédulas e moedas aderente ao ritmo da economia. Novas notas e moedas são colocadas em circulação de acordo com o crescimento do meio circulante, do dinheiro vivo, acompanhando a evolução da economia, dos preços, as mudanças no comportamento da população e o aumento do volume de saques. O histórico brasileiro de emitir moeda nova como forma de se autofinanciar são traumáticos. O resultado era sempre o mesmo: forte inflação. Durante as últimas décadas, a emissão de dinheiro virou carta fora do baralho, em parte devido à memória inflacionária brasileira, que permanecia rondando a economia. A partir de março de 2020, a crise do coronavírus obrigou governos do mundo todo a injetar dinheiro não previsto em suas economias para evitar o colapso. Para o Brasil, esse gasto extra significou mais que uma pressão no já difícil processo de ajuste das contas públicas. O que é emissão de moeda? Então, emitir moeda não se trata literalmente de imprimir mais cédulas. Basicamente, expandir a oferta de moeda significa o Bacen adotar uma política monetária bem expansionista. Resume Gustavo Loyola, sócio da consultoria Tendências, que comandou a autoridade monetária durante as gestões dos ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Uma política expansionista já foi feita por meio da redução intensa da taxa básica de juros, a Selic. Com juros mais baixos, o crédito fica mais barato e pessoas e empresas são estimuladas a tomar mais empréstimos, o que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, a chamada base monetária. Eu tenho um vídeo no canal só falando sobre a taxa Selic, se você não viu ainda, eu recomendo. Outra medida nesse sentido, também já posta em prática, é a redução do depósito compulsório, espécie de colchão de recursos que os bancos precisam obrigatoriamente manter junto ao Bacen. Quando esses depósitos ficam menores, sobra mais dinheiro para eles emprestarem. Eu tenho um vídeo também sobre o que é depósito compulsório. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ver depois. Em situações de extrema fraqueza econômica, cortar juros e reduzir compulsórios pode não ser suficiente. Para ampliar ainda mais a base monetária, o Banco Central pode também comprar títulos públicos e privados. Nesse último caso, apenas no mercado secundário, ou seja, não diretamente das empresas, mas de bancos ou fundos que os detenham. Esse instrumento é chamado de Quantitative Easing, QE, ou afrouxamento quantitativo, e é usado por bancos centrais de países como os Estados Unidos e o Japão, desde o estouro da crise financeira de 2008. No Brasil, porém, o Bacen só foi autorizado a fazer a operação depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, do orçamento de guerra, no início do mês de junho de 2020. Até então, o Banco Central era proibido por lei de financiar o Tesouro e só podia comprar ou vender títulos públicos com o objetivo de regular a oferta de moeda e a taxa Selic. Agora, vamos ver as opiniões especialistas sobre o assunto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu pela primeira vez em abril de 2020 que o Banco Central poderia emitir moeda para conter a crise. Imprimir dinheiro para financiar o governo foi defendido, por exemplo, pelo ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que apostou na expansão da base monetária por meio da redução dos juros. As opiniões ainda ficaram divididas. Margarida Gutierrez, economista do Grupo de Conjuntura da UFRG e professora do COPEAD, afirmou que em um momento de estresse no mercado financeiro, a emissão de moeda faz sentido. Já o professor Orlando Assunção Fernandes, da FAAP de São Paulo, acredita que a emissão de moeda deveria ser a última medida pensada pelo governo. Para Cleveland Prats, professor da FGV e sócio-diretor da Microanálises Consultoria Econômica, o cenário econômico em meio à pandemia é tão cheio de incertezas que é difícil prever o impacto das políticas monetárias. Colocar mais moeda na economia, independente de como isso seja feito, gera risco de aumento da inflação. A lógica é simples: com mais recursos nas mãos dos consumidores, a demanda por bens e serviços pode crescer mais rápido do que a oferta e, assim, provocar alta nos preços. Ilan Goldfan, presidente do Conselho do Banco Credit Suisse no Brasil e ex-presidente do Bacen no governo Temer, prega cautela diante da possibilidade de imprimir dinheiro e explica que, ainda que por meio de afrouxamento quantitativo e não da emissão de títulos públicos, injetar recursos na economia, no fim, significa aumentar a dívida do governo. Então, aqui temos o mapa mental completo, usando cores, imagens, palavras-chave, partindo do tema central e irradiando até as extremidades. Você gostou desse mapa mental? Então aproveito para lembrar você de dar um like nesse vídeo e assim eu fico sabendo que você realmente gostou. Eu deixo a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo e também os links das redes sociais para você continuar me acompanhando, ok? Até mais e bom uso de mapas para você!